Então vamos continuar com a nossa aula. Na realidade, nós ficamos de ver a possibilidade da apostila. Para mim tá ótimo. Então, eu vou mandar aí para vocês e aí a gente vai organizando o trabalho por aqui. Nós vamos iniciar com o conteúdo alfabeto. Eu já dei início de alguma coisa, na realidade verificando se as crianças sabiam com a sondagem ou não, né? Então a gente vai adentrar de verdade agora com o conteúdo alfabeto. Então nós temos aqui que na língua portuguesa há 26 letras. O nosso alfabeto, ele é composto por 26 letras. E a maioria das crianças eu percebi que conhecem as 26 letras, né? O conjunto dessas letras recebe o nome de alfabeto, que é o nosso alfabeto. O nosso alfabeto compõe 5 vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U, I. 18 consoantes que nós temos aqui. B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Z. E nós temos 3 letras estrangeiras, que são essas daqui. A K, o W e o Y, que são as letrinhas estrangeiras. Elas estão aqui em minúsculo, né? Eu vou colocar para vocês de vez em quando, para a gente trabalhar o alfabeto, palavras, para melhorar a caligrafia. É muito importante a questão da caligrafia? Não, não é muito importante. Mas vocês vão ver aí que uma caligrafia melhorzinha dá pra gente entender, né? Então o intuito é só melhorar a caligrafia, não é que você tenha que melhorar essa caligrafia para ficar linda, maravilhosa, né? Mas quem já tem, ótimo. Aqui nós temos todo o alfabeto em caixa alta, né? E aí nós temos a atividade, que é primeiro responda. Aí você tem aqui o alfabeto, você tem as vogais, você tem as consoantes e as letrinhas estrangeiras. E em cima do que a gente viu aqui e do que você já sabe, você vai responder essas questões, tá bom? Aqui você não souber responder, você vai procurar com seu adulto responsável ou você vai me mandar essa pergunta. Se a criança tiver dificuldade, você vai fazer aqui no cantinho, olha, não conhece tal letra, olha, não conhece, que eu vou poder fazer um trabalho à parte. Nós temos aqui A, quantas letras há no nosso alfabeto? B, quantas e quais são as vogais? C, quantas e quais são as consoantes? Não tá difícil. Aí nós temos aqui a letra D. Quantas e quais são as letras estrangeiras? 2. No quadro abaixo há algumas palavras iniciadas por consoantes e outras por vogais. Separe-as de acordo com o modelo. Então nós temos aqui 2 quadros. O primeiro quadro tem as palavras iniciadas por vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. E quais são as consoantes? São as outras letras do alfabeto. Para você lembrar, é só voltar lá a página. Aí nós temos aqui as palavras abacaxi, vassoura. Abacaxi, já tem aqui, ó. Aí eu vou colocar abacaxi porque começa com a letra A. A é uma vogal. Vassoura. Aí eu vou colocar aqui, vassoura. Por quê? Porque ela inicia com uma consoante. Fez lá, risca aqui, tá bom? Para você não se embananar depois. Ai, será que eu fiz essa? Ah, será que eu fiz aquela? Tá? E aqui nós temos um lembrete, olha só. Podemos escrever as palavras em ordem alfabética. Nós vamos trabalhar muito a questão da ordem alfabética. Eu sempre vou colocar um trabalhinho para vocês de ordem alfabética. Professora, eu tenho que saber A, B, C, D, a ordem alfabética. Não, mas a sociedade vai te cobrar. Muitas coisas são organizadas em ordem alfabética, inclusive o dicionário, que eu peço que vocês tenham em casa, né? É em ordem alfabética. Então, nós precisamos aprender, porque a sociedade nos cobra, tá bom? Para colocar as palavras em ordem alfabética, devemos saber de cor, tá aqui de cor o alfabeto, mas é de có o alfabeto. Nós temos que aprender, né?
observar a primeira letra das palavras e colocá-las na sequência do alfabeto. Aí nós temos aqui alguns exemplos: dado, pato, aba, sala, bola. E para organizar, quem vem primeiro? A letra A, porque do nosso alfabeto é a letra A. Depois B. E depois C. Não tem C, então vou ver o D. D. E depois, entendeu? Então vocês precisam aprender a ordem alfabética. 3. Coloque as palavras do quadro em ordem alfabética. Você vai olhar aqui, pai e mãe, o responsável. Você vai deixar a sua criança fazer. Professora, ele não consegue. Ele tem dificuldade. Ele não consegue, assim, puxar da mente na cabeça a ordem alfabética. Baixa aí uma ordem alfabética, um alfabeto para as crianças. Coloque aí para que eles copiem no caderno ou cola no caderno, para que eles tenham acesso, para que isso possa ajudá-los a fazer a tarefa, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês. 4. Qual é a letra que vem depois? Aí nós temos aqui B. Depois da letra B vem o quê? C. Aí você vai aí responder depois da D, depois da G, depois da H, depois da I, depois da O, tá bom? Depois da E, depois da J, depois da R, depois da L, depois da A, depois da X. Isso vai ajudar muito na atividade, tá bom? Na questão 5, escreva as palavras em ordem alfabética. Aí você tem aí A, carrinho, peão, boneca e urso. Tá tudo embaralhado aí. Então você tem que ver quem é que vem primeiro. Tem alguma com a letra A? Não. Tem com a letra B. Então eu vou começar por qual? Boneca? Depois da B, qual que vem? Então você vai organizar em ordem alfabética. Assim você vai fazer na letra B, na letra C, ok? 6. Numere as palavras seguindo a ordem alfabética. E aí você tem aqui, por exemplo, pega o seu alfabeto aí na sua mão. Tem alguma que comece com a letra A? Ah, tem, a abelha. Então você vai numerar aí nesse quadrinho aqui, número 1. E depois, qual é a que vem? A número 2. Dá uma olhadinha aí. Depois da A vem a B. Tem alguma com B? Tem aqui o bode, então ela é a número 2. E assim você vai fazer sucessivamente, até terminar. Aqui tem outro lembrete. As letras do nosso alfabeto podem apresentar-se de duas formas, as maiúsculas e as minúsculas. Nós temos aqui o nosso alfabeto cursivo maiúsculo, cursivo minúsculo. Então, toda vez que vocês tiverem dificuldade, que eu vi crianças que ainda misturam as letras, né? Letra em bloco, letra de máquina, eu chamo caixa alta, com letra cursiva. E aí a gente já tem que saber que na terceira série, a gente já tem que começar a escrever com letra cursiva. Faça um esforço de escrever com letra cursiva. Então, você vai lá na hora de escrever. Eu não lembro dessa letra. Não vou colocar caixa alta. Eu vou procurar lá na minha apostila, lá no meu trabalho. Lá, baixa aí, mamãe, papai, responsável, a letra cursiva, maiúscula, minúscula. É bom que baixa assim, a caixa alta, a maiúscula, a caixa baixa, a minúscula, tá bom? Empregamos as letras maiúsculas nos nomes de pessoas, nomes de lugares, início de frase. E aí eu vou pedir que vocês, toda vez que formem uma frase, um parágrafo, você vai iniciar com letra maiúscula, nome de pessoa, qualquer pessoa, um apelido, nome de animal, letra maiúscula, nome de lugar, rua tal, país tal, letra maiúscula. Nós vamos aprender mais à frente sobre isso, se aprofundar mais, tá bom? Bom, já aqui em matemática nós vamos trabalhar os números naturais. Nós temos aqui os números naturais, os nossos números do dia a dia, né? E nós temos aqui os algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Representamos qualquer numeral, 1000 e 1 milhão e 300 milhões. Nós repetimos esses numerais naturais aí, né? Então, você tem aqui, a maioria das crianças já conhece os numerais, né? De 1 a 0
até 50, até 100, até 200, até 1000. Então, muitas crianças já conhecem. Aquelas crianças que vão ter dificuldade, os pais vão entrar em contato comigo, vão fazer observação aí. Que às vezes eu percebo que os pais esquecem, né? Então, faz observação aí na atividade. Quando você postar para mim, eu já vou saber. Então, eu vou poder trabalhar essa dificuldade com as crianças, colocando outras atividades extras, tá? Para essas crianças. Então, aqui você vai ligar e completar. Como? Tem aqui o numeral 4. Aí você vai procurar aqui qual desses retângulos tem a quantidade 4. Vai ligar e depois você vai escrever aqui 4, tá bom? Escrevam aí. Não esqueçam de pesquisar se você tiver qualquer dificuldade, ou escreve aí pra mim sua dificuldade, tá bom? A gente vai trabalhar muito a questão de escrever os numerais no terceiro ano. Essa apostila é muito boa. Aqui no 2 você vai completar a reta numérica. Então ela tem uma retinha aí e ela começa com o número 0. Mas depois do número 0 vem que número? Número 1. E depois 2. E assim você vai completar até o final da reta numérica, ok? É importante você olhar, observar essa reta numérica que nós vamos trabalhar bastante futuramente. 3. Escreva o número que vem imediatamente antes e o que vem imediatamente depois. Lembra do antecessor e do sucessor que nós trabalhamos lá na sondagem? Pois é, a gente tem que aprender. Nós temos aqui o 3. 3. Quem vem antes do 3? O 2. E quem vem depois? O 4. O que vem antes é o antecessor. E o que vem depois é o sucessor. Então, você vai fazer isso com o numeral 6, com o numeral 1, com o numeral 8, com o numeral 5, com o numeral 2. Papai e mamãe, criança que apresenta dificuldade, não é para você dar resposta para ele. Pegue objetos aí. Eu gosto muito de ter canudinhos. Compra um pacote de canudinhos, vem muito canudinho. E aí a criança vai poder contar, adicionar, diminuir, se ajudar, tá bom? Porque o material concreto, ele é muito melhor para se trabalhar com as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. 4. Represente 10 números naturais usando os algarismos a seguir. Aqui, pais, vocês vão prestar atenção, porque a gente pode formar qualquer número natural, qualquer número, com esses números aqui. Por exemplo, eu quero 269, eu vou colocar aqui 269. Eu quero 206, eu vou colocar aqui 206. Eu quero 209, vou colocar aqui 209. Então, as crianças, elas têm dificuldade de inventar outros números. Muitas porque não conhecem ainda o que é a unidade, dezena e centena. Nós vamos trabalhar lá na frente, mas é para elas entenderem que a gente pode, na realidade, usar, repetir, totalmente repetir dos nossos números para formar qualquer outro numeral, tá bom? Independente de ordem, lugar. 5. Sobre você. Aí você vai responder aí. Qual é a data do seu nascimento? Qual é a sua idade? Qual é a sua estatura? O que é estatura? É a altura. Qual é o seu peso? Você precisa se pesar. Vai ali numa drogaria e se pesa. Qual é o número do seu sapato? Então, essas coisas a criança precisa saber. 6. Complete esse quadro. Aí nós temos aqui um quadro de adição. A gente vai trabalhar muito isso. Por exemplo, aqui é 0 mais 0, que é igual a 0. Aqui é 1 mais 1, que é igual a 2. 2 mais 2, que é igual a 4. E aqui, por exemplo, na casinha, 0 mais 0 é 0. Mais 0 mais 1 é quanto? 1. Mais 0 mais 2 é quanto? 2. 0 mais 3 é quanto? 3. E assim você vai fazer a linha de a linha deste quadro. Nós temos aqui 1 mais 1. 1 mais 0 é igual a quanto? 1. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 2 é igual a 3. Não tem confusão, gente. É só olhar para a linha de cada uma, tá bom? Não tem confusão.
Já aqui nós vamos ter o quadro de subtração, da mesma forma, só que você vai diminuir. Então, o que é que você vai fazer? Você tem o 5. 5 tira 0 fica quanto? Mostra aí na mãozinha. Se tu tem 5, tira 0 fica quanto? 5. Se você tem 5, você tira 1 fica quanto? Se você tem 5, tira 2 fica quanto? Se você tem 5, tira 3 fica quanto? Ok? A mesma coisa que você vai fazer lá no outro quadro de adição, só que você vai tirar. Como eu falei para os pais, usem material concreto, tá bom? Que fica muito melhor se trabalhar em crianças que não conseguem fazer essa abstração cognitiva. Então, por favor, ajudem as crianças, não deem a resposta para as crianças, tá bom? 7. Escreva o número natural formado por A. 2 algarismos diferentes. Lembra daquela atividade lá que as crianças tinham que formar algarismos com aqueles numerais? Aqui ele vai poder formar algarismos com qualquer número aqui, olha. 2 algarismos diferentes, então ele pode usar qualquer número de 0 a 9. E pode fazer aqui um numeral com 2 algarismos diferentes, tá bom? Não pode ser igual, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. 99 não pode. Agora 92 pode, porque são algarismos o quê? Diferentes. Aqui, 3 algarismos sendo 2 repetidos. Você vai colocar 3 numerais, mas 2 pode se repetir. 3 algarismos diferentes, menores que 6. Então, ele não pode ser maior que 6, tem que ser menor do que 6. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai usar 3 algarismos até 5 para formar aqui o algarismo. 2 algarismos repetidos, menores que 5. Bota essa cabeça para pensar aí. 8. Represente no gráfico a quantidade de cada animal e responda as perguntas. Você vai fazer o quê? Você vai fazer assim. Aqui eu tenho o quê? Porquinhos. Parece porquinhos aqui. Eu estou enxergando porquinhos. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai fazer o quê? Você não vai colocar o numeral, não. Você vai pintar, colorir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai pintar aqui. E aqui, quantos ratinhos tem? E aqui, quantos patinhos? E aqui, quantas abelhas? Aí, aqui você vai completar. Quantas abelhas tinha? Com o numeral. Quantos patos? Quantos ratos? E quantos porcos? Aí você vai responder. Há mais patos ou porcos? Quantos a mais? Você sabe dizer quantos a mais? Se tem mais patos ou se tem mais porcos? Quem que tem mais? Quantos a mais tem? Usem aí material concreto, gente. Mas qualquer dúvida você pode me mandar, tá bom? Há menos ratos ou patos? Quantos a menos? Isso se trabalha muito no terceiro ano. Quantos a mais e quantos a menos? Então vocês poderiam trabalhar aí de outras formas para que as crianças possam entender se elas apresentarem dificuldade. Gente, por enquanto é isso. Eu sei que são muitas atividades, mas é terceiro ano, né? Para as crianças que já estão mais avançadas. É a aula da semana inteira, gente. Na segunda-feira. Língua portuguesa e matemática. Queria ter feito só língua portuguesa, mas o tempo ficou apertadinho. Tá bom? Então, beijos. Tchau. Até amanhã.